Bom, gente, eu começo a edição desta quarta-feira saudando aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o historiador e mestrando em filosofia, comunicador e educador popular, Eribaldo Maia. Eribaldo Maia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que estão assistindo aí o Faixa Livre aqui nessa manhã. Vamos trocar essa ideia. Vamos trocar ideia, Eribaldo. Quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez com a gente no Faixa Livre para falar um pouco sobre o cenário da política nacional que não anda nada simples, viu, Eribaldo? Eu tenho tratado aqui com os nossos comentaristas a respeito dessas contradições que a gente observa no governo do presidente Lula, que chega aí a 2 anos e meio desse terceiro mandato com uma série de problemas, enfrentando, ao que tudo indica, ou pelo menos o que diz o governo, disputas lá com o Congresso Nacional. Há quem diga que isso é jogo de cena, enfim, que não há disputa alguma em relação aos parlamentares. O fato é que é um Congresso oposicionista em sua maioria. A gente tem ali uma extrema-direita muito fortalecida ainda no nosso país, centrão que domina as forças, domina os rumos da política. Infelizmente, boa parte desse centrão está dentro do governo, ocupando ministérios, enfim. Eribaldo, eu queria começar pedindo essa análise tua a respeito de 2 anos e meio de mandato do presidente Lula. O que é que a gente pode dizer até aqui a respeito desse governo que assumiu lá em 2023 sob o argumento de tentar interromper o avanço da extrema-direita, isolar o bolsonarismo? Como é que você avalia esse governo até aqui? Olha, eu acho que é importante dizer que, antes de mais nada, que o governo Lula, quando eleito, ele cumpriu uma função importante de frear, pelo menos ali momentaneamente, no processo eleitoral, o bolsonarismo. Isso é inegável. Acho que a maioria de nós fizemos campanha para o governo ali, pelo menos no segundo turno, para que fosse eleito, porque sabíamos da gravidade e da importância daquele momento e dessa situação. É inegável, né? Obviamente, se o parâmetro for meramente Bolsonaro e o bolsonarismo, obviamente que as coisas estão um pouco mais controladas, né? Um pouco melhores. Dito isso, isso não é o suficiente para a gente enfrentar a extrema-direita. Infelizmente, é necessário um pouco mais. E era necessário que, por exemplo, houvesse o entendimento de que a situação política requer veja, não é que eu queira, que eu gosto, que eu fico torcendo para a briga, não, mas a situação política requer um enfrentamento. E eu acho que toda essa situação, inclusive essa situação com o Congresso, ela é didática, ela é bem explícita do que acontece. Assim como a situação com o Banco Central também é explícito, né? Lula voltou a falar dos juros altos, assim como falava dos juros altos, ele reclamava muito na época de Campos Neto, e quando a gente olha em retrospectiva, a gente percebe que esse enfrentamento com o Banco Central e com os ditames do mercado financeiro foi muito mais artificial e superficial. Não é que não existiu o enfrentamento, existiu, mas ele era muito artificial, muito superficial e não se aprofundava no enfrentamento necessário. E era muito mais um enfrentamento que vinha da direita e da extrema-direita imposto ao governo do que o contrário. Então a gente vê que é um governo muito refém, muito colocado contra as paredes e muito impossibilitado de tentar fazer algo. E o pouquíssimo que ele tenta fazer, né, ainda assim é fruto de uma batalha gigantesca. E isso é importante. O que é que a direita realmente o Congresso é um Congresso de oposição, a boa parte das instituições ali em torno do governo estão mais próximas da oposição do que do próprio governo, mas isso, de certa forma, é uma constante para as esquerdas na América Latina como um todo, dado raríssimas exceções. Então, dado raríssimas exceções, você vai ter um clima institucional menos hostil às esquerdas. Então, a gente tem que saber conviver, de certa forma, e imagino que Lula é um político experiente o suficiente para entender que quando ele fosse governar nesse mandato, ele teria esse clima mais hostil, né? Então, você parte de que você vai ter esse clima e a partir disso você pensa no que vai fazer. Mas o ponto é que eu queria colocar que note que a direita e a extrema-direita agem da seguinte maneira. Qualquer pauta que vem do governo, qualquer pauta, ela é jogada para um nível de enfrentamento muito alto, de resistência muito alto,
diogeriza muito alto dentro das instituições por parte da direita e da extrema-direita, que é justamente para criar uma polaridade política muito grande, que nesse caso vai favorecendo a extrema-direita e a direita, porque o governo não tenta polarizar para o seu lado, ele não tenta enfrentar para o seu lado. Então, mesmo pautas bastante tímidas, como a que estamos vendo, por exemplo, dessa mini reforma, né, de alguns impostos e etc., que ainda se não é tão profunda quanto os petistas vendem também, mas mesmo esses pouquíssimos avanços que você tenta ver, ele é muito polarizado pela direita e pela extrema-direita. E que cabia a você, dentro do governo, usar isso para polarizar para o outro lado. O governo ensaia fazer essa polarização, né? De dizer que vai disputar, né? Ainda que seja do ponto de vista, vou levar para a justiça, né? Uma coisa meio... vou botar na justiça para ver o que é que dá, né? Uma judicialização da política que eu não vejo necessariamente com os bons olhos. Mas era a oportunidade de você, por exemplo, em outras pautas, tentar chamar as pessoas, convocar as pessoas, politizar as suas bases, para que você possa fazer, por exemplo, de olhar para as pessoas e dizer, não estão deixando eu governar. Veja, eu quero fazer coisas para você, para o povo, e não estão deixando eu governar. Então você vira o jogo, né? Veja, na escala 6x1, por um momento, é porque o governo abandonou a pauta, de certa forma, né? Mas por um momento você viu o jogo virar. Você viu as pessoas da direita e da extrema-direita, políticos da direita e da extrema-direita, serem colocados na parede. Então quer dizer que tu é contra essa pauta, que todo mundo é a favor. Né? Então quando você vê que há esse processo de politização, aumenta as chances de a gente tentar, se não virar o jogo institucional, porque isso depende de uma conjuntura muito específica, de um contexto muito específico, que passa inclusive por eleições, que a gente não tem agora. Mas ao menos você consegue... É isso, são deputados, eles dependem dos votos. Então, se ele vê que ele está fazendo alguma coisa muito, muito ruim do ponto de vista da visão popular, não necessariamente ele vai se agarrar àquilo, ele vai ter que soltar, perder os anéis para ficar com os dedos. Então, de certa forma, o que eu vejo é que, de um lado, você tem uma direita, uma extrema-direita, que polariza e politiza para o seu lado tudo, transformando qualquer movimento do governo numa ultra batalha política institucional, em um governo que tenta, a todo custo, fugir de qualquer conflito. Uhum. Agora, aparentemente, ele está querendo comprar algum conflito, mas ele tenta, ao máximo, fugir de qualquer conflito. E o conflito que ele comprou até agora, que foi ali o do Campos Neto, etc., era um conflito muito mais teatral para blindar a política econômica do governo de críticas do que um conflito de verdade. Então vamos ver se agora ele vai iniciar, dar algum passo em algum embate mais efetivo, ou se vai ficar apenas nessa judicialização, sem chamar as pessoas, sem explicar as políticas, dizer, isso é bom por causa disso, isso é ruim por conta disso, a direita não quer por conta disso, e a gente vai brigar e a gente precisa de vocês. Sem isso, eu acho que a gente fica muito vulnerável a essa extrema-direita que o tempo inteiro polariza e puxa para um conflito, muitas vezes até inútil, né, dentro da política, justamente para paralisar qualquer tentativa de se governar por parte do governo. Conflitos inócuos, acima de tudo, que são chamados, puxados aí pela extrema-direita, pela direita neoliberal aqui no nosso país. Mas o que me chama a atenção, o Eribaldo, é que o próprio Lula disse lá no início do mandato que esse seria um governo em disputa, mas não faz propriamente a disputa. E uma outra curiosidade, esse tipo de argumento, esse tipo de fala, o próprio Jair Bolsonaro utilizou ao longo do mandato dele. Não, o Congresso não me deixa governar, eu tento aplicar aqui as minhas medidas. Isso, de alguma forma, não pode soar como mais do mesmo, o Eribaldo? Lula dialogar com o povo, dizer que o Congresso não deixa ele governar, enfim, ainda mais lembrando a experiência que a gente teve do Jair Bolsonaro, que utilizava esse tipo de argumento? Olha, eu acho que, de certa forma, o que Bolsonaro tenta mimetizar é uma espécie de enfrentamento ao político que ressoa nas camadas populares. Veja, as pessoas, de fato, elas têm bons motivos
para ter muitos problemas com várias instituições, como o Congresso, como o Judiciário e outras instituições. De fato, as pessoas têm esses problemas. Qual é a diferença de, por exemplo, um Lula fazer isso e um Bolsonaro dizer essa mesma frase? Né? A diferença é no contexto. Bolsonaro é um cara que falava isso de maneira cínica, para promover uma política que ele estava conseguindo promover, de desmonte, de aceleração da entrega do patrimônio nacional, de ataque a direitos, de redução de direitos. Então, ele não estava não conseguindo governar, de certa forma. Ele estava governando, e ele estava governando para um grupo de pessoas que não são as pessoas. E ele utiliza dessa retórica para, de certa maneira, dizer, se separar do que está sendo feito, criar uma ilusão de que, na verdade, o que ele gostaria de fazer era muito diferente, que o que ele está fazendo não está dando certo, porque não deixam ele fazer as coisas até o fim, até as últimas consequências, e por isso não dá tão certo, porque o Congresso, o Judiciário, etc., não deixam ele governar. Lula não. De fato, se Lula quisesse brigar pelo... Vou botar o programa de campanha dele. Se ele quisesse brigar pelo programa de campanha dele, veja, uma coisa muito menor, que é a questão do IOF, vira uma briga gigantesca. Então, veja, se Lula quisesse brigar pelo programa de campanha dele, que é isso que eu digo, veja, Lula fez o programa de campanha sabendo que teria minoria no Congresso, que não teria o Congresso, que teria um ambiente político hostil. Lula sabia disso, ele é uma pessoa muitíssimo inteligente. E então ele, de certa forma, para fazer esse programa da campanha eleitoral, da qual eu votei, você votou, outras pessoas votaram para Lula vencer Bolsonaro, ele teria que tensionar com essas forças políticas que compõem parte das instituições. E como a gente vê, como é perceptível, elas não deixariam. Tanto não deixariam que qual é o argumento para justificar esse ultra-frente amplismo extremamente rebaixado do governo do PT? Que é, não, a gente tem que fazer isso porque se a gente tentar fazer qualquer coisa, vão barrar. De fato, verdade. Se tentar fazer qualquer coisa, vão barrar. Acontece que se você tentar fazer coisa e vão barrar, então você não faz nada. Ou você tenta criar as condições para você conseguir fazer alguma coisa. Então, para tentar criar essas condições, você precisa enfrentar certas resistências. Então, essa virada discursiva, meio de que você se apropria, né? O capitalismo faz isso muito bem com os comunistas, com a esquerda, né? Se apropriar dos nossos discursos e das nossas palavras para jogar contra a gente, né? Então, meio que você se apropriar desse não estão me deixando governar. E aí, nesse caso, de fato, não deixariam, se quisesse fazer o que prometeu na campanha, não é nenhum programa ultra reformista, esse tipo de coisa. Se quisesse fazer o que prometeu na campanha eleitoral, você teria que ter esse enfrentamento, já que um simples IOF ali já dá um problema enorme. É isso, é isso. O Eribaldo, eu queria falar um pouco mais, aprofundar o diálogo a respeito desses 2 anos e meio de mandato do presidente Lula. A entrada de figuras como André Fufuca, Silvio Costa Filho no Ministério, à época foi vendida como um gesto de realpolitik. 2 anos e meio depois, essa estratégia, Eribaldo, de coabitação com o Centrão, produziu alguma estabilidade ao governo ou apenas correu ainda mais a identidade dessa gestão, na tua análise? Veja, eu acho que é importante a gente ter em horizonte que um governo no capitalismo, né, dependente, ele vai necessitar de algum nível de conciliação, de coabitação com forças políticas distantes do nosso ideal. Né? E isso é fazer política, faz parte. Dito isso, a gente tem que ver até que ponto isso se torna produtivo e até que ponto isso é improdutivo. Eu vejo que, diferente de outros momentos, que esse nível de coabitação que o PT teve também em outros governos, né? Tanto do Lula quanto de Dilma, que foram ora mais, ora menos produtivos,
Nesse contexto, a coisa está bastante produtiva. Então, veja uma análise muito simples. Se você pegar, por exemplo, as votações na Câmara, no Senado, de medidas de interesse do governo e de medidas muito tensionadas pela direita e pela extrema-direita, o que você vê é que a própria base aliada do governo vota contra o governo. Várias vezes. Muitas vezes. Assim. Inclusive, na maioria das vezes, vota contra. E eu sempre fico me perguntando o que é esse grande gesto de realpolitik, de grande aliança, de demonstração de maturidade política, que diferente de outras forças da esquerda, que são imaturas, infantis, não são capazes de fazer e assim por diante, que a gente ouve por aí, se ele é tão bem sucedido, por que o governo continua tendo minoria? Se ele já fez a aliança, se ele já deu o que essas forças políticas gostariam de receber dentro de uma negociação, ele já rebaixou o programa, ele já abriu mão de pautas, ele já tocou pautas dessas forças políticas, e mesmo assim essas forças políticas que compõem o governo continuam votando contra o governo. Então, veja, você está falando de um conjunto de forças políticas que fez o governo abrir mão de pautas, tocar pautas da direita e da centro-direita para poder fazer parte da aliança, para que eles fizessem parte da aliança. Entregou cargos no governo, entregou ministérios e eles continuam votando contra o governo. E continuam votando contra, dizendo, veja, mas se você agora me der tal coisa, aí sim eu voto a favor. E cada votação é uma chantagem que se repete. E um abrir mão e um entregar visto como realpolitik. E eu me pergunto, veja, diante dessa situação, estratégia tem que ser algo que muda de acordo com a conjuntura. E muda de acordo com se ela está funcionando ou não. Diante disso, e aí eu deixo até a pergunta, assim, nem vou responder. A gente está vendo essa estratégia dar certo ou dar errado? Se o governo continua tendo minoria, continua com a sua própria base votando contra e continua tendo muita dificuldade para governar e transitar dentro das instituições. Uhum. E isso chama muito a atenção, viu, Eribaldo? A própria base do governo vota contra as propostas, as medidas enviadas pelo Palácio Planalto. Isso, um exemplo disso é essa situação mais recente envolvendo o decreto do IOF. Foi derrubado com votos de boa parte dos deputados que compõem essa dita base aliada do governo, esses partidos do Centrão que estão dentro aí, que tem ministérios nessa gestão. Eribaldo, qual a predominância de quadros vinculados ao agronegócio, ao rentismo, aos interesses do grande capital nos ministérios estratégicos? O que é que ainda resta dessa chamada frente ampla que a gente tem tanto falado aqui no programa? Ela virou apenas uma fachada de pluralidade para aplicar políticas ortodoxas com verniz progressista? Olha, veja, o que a gente vê, de certa forma, é que, pelo menos em tese, conciliação, né, conciliar, para mim, ele requer um entendimento de que, vamos dizer que sou eu o centrão aqui e Anderson é a esquerda, né? Para eu não colocar Anderson no centrão, porque seria muito ofensivo. Aí vamos dizer que a gente está negociando. Então eu vou dizer, olha, Anderson, eu quero X e Y. E Anderson vai dizer, não, veja, eu quero A e B. Aí eu vou dizer, veja, eu vou abrir mão de X e tu abre mão de B para a gente fazer um programa juntos aqui. E tentar pautar isso aqui. Isso é conciliar. Eu abro mão de alguma coisa enquanto direita, extrema-direita, ou sei lá o que, centrão. E Anderson vai abrir mão de outra coisa. E aí você concilia para você tocar uma pauta que você considera mais importante. Vamos dizer que Anderson quer um imposto, uma reforma tributária que realmente, viu, tribute os ricos, os bilionários, etc. Em prol de uma política econômica mais popular. Então, ele conciliou, recebeu, eu peguei e botei lá alguém no Ministério Y, ele incorporou uma demanda minha no programa político e assim foi. Veja, isso é conciliar. Entregar tudo não é conciliar. Entregar tudo, ou entregar boa parte não é conciliar.
no chat o rapaz perguntou: você achava mesmo que com o Alckmin de vice haveria esse programa? Não, não achava não. Era só para dizer que, veja, mesmo rebaixadíssimo, esse programa ainda não foi cumprido, né? E é exatamente isso que eu quero colocar. Que, veja, parte do problema do governo não é se ele é de esquerda ou de direita, como muitas vezes o debate é colocado. É que, diante das suas próprias promessas, diante do seu próprio horizonte, ele não consegue nem cumprir isso. E que a estratégia que ele escolhe para cumprir esse próprio horizonte político não permite com que ele cumpra esse próprio horizonte político. E não só não permite, como faz com que ele avance em pautas que impossibilitam o governo de cumprir certas medidas e até políticas públicas, que é algo que marca, por assim dizer, as gestões petistas, né? Por exemplo, boa parte dos avanços sociais que os governos petistas se orgulham, e considero eu com uma certa razão, né? Se orgulham de ter feito nesse país, que foi dentro desse eixo de políticas públicas, são impossibilitadas, por exemplo, a partir do momento em que você, para agradar uma frente ampla, você aceita uma política de arcabouço fiscal, que, veja, foi escolhida e tocada pelo governo. Não foi o Congresso que botou para cima, não foi o Senado, não foi o Centrão, não foi, quer dizer, foi a Faria Lima, mas não foi diretamente a Faria Lima, enfim. E que, de certa forma, impossibilita a produção dessas políticas públicas. Veja, é uma questão matemática. Não é uma questão de Lula querer, que eu imagino que Lula até gostaria, de Haddad querer, que imagino até que Haddad gostaria, mas veja, é uma questão matemática. Você se amarra. E a partir do momento que se amarra, você impossibilita que a frente ampla exista de uma maneira politicamente, vou usar esse termo, mas que é ruim, né, saudável, que é uma frente ampla. Para ser ampla, ela precisa ouvir não só a direita e o mercado, mas ela precisa ouvir a esquerda do governo e os movimentos sociais, e as pessoas, os trabalhadores. Senão, não é frente ampla. É algo que se passa por frente ampla. É algo que se passa sob a desculpa de que você está fazendo uma grande negociação, quando não está. Não é negociação se eu chego para Anderson, governo de esquerda, se eu chego quanto Centrão para Anderson, e digo, ó, você vai ter que dar R$100 para tal grupo político. E Anderson pega e diz, então, beleza, eu vou dar 120 aqui, que é para a gente nem conversar mais. Pronto. Isso não é negociação, né? Então, se você não tem esse tensionamento, se você não abre a frente ampla para uma disputa política, porque o frente amplismo requer uma disputa política interna, né? Que é como Lula falou, né? Esse governo vai ser um governo em disputa. Não, ele não é um governo em disputa. Ele não está aberto, né? Então, só para concluir, né? Isso fica expresso muitas vezes em algumas críticas que a oposição de esquerda ao governo recebe, né? De que critica, que não está disposta a dialogar com o governo, com o PT, etc. E eu fico me perguntando se o PT está disposto a dialogar, se ele está disposto a incorporar pautas, a ouvir as pautas da oposição de esquerda, para aí sim você começar a negociar, tensionar, ter a possibilidade de tensionar por dentro. E o que eu vejo é que não há essa possibilidade, não há esse horizonte. Então, quando não há, você fica com uma frente onde só a direita tem poder, o governo vai sendo puxado, dragado para a direita, mesmo que não queira, ou seja, ele vai sendo dragado para a direita, e você despolitiza o polo oposto, um polo de esquerda, de movimentos sociais, de uma esquerda que existe até mesmo dentro do PT, que vai tendo uma disputa ali bastante difícil, inclusive que se expressa na eleição do presidente do PT, que cria um cenário bastante complexo, né, de possibilidades de você disputar essa própria frente ampla, que é um pré-requisito necessário para que essa frente possa ser puxada para a esquerda em algum momento, né? E aí vira aquele mítico e nunca chegada guinada à esquerda do petismo, né? Nos governos, né? Desde outros governos, sempre vez ou outra volta, né? Não, agora é a guinada à esquerda do governo. Agora é a guinada à esquerda do governo, guinada essa que nunca vem. Essa guinada nunca vem. Eu estava até conversando ontem com o Zé Genuíno e ele segue acreditando
nessa guinada à esquerda e disse que não há alternativa para o governo senão, ou para o presidente Lula, caso ele queira se reeleger, senão essa guinada à esquerda. O fato, eu concordo plenamente contigo que não há amplitude nessa frente, acima de tudo. O que a gente tem é um predomínio da direita nesse governo. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente tem nessa gestão o maior articulador político desse governo é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A grande verdade é essa. O governo não tem uma figura que articula fortemente pela esquerda. A grande figura, grande personagem político que articula hoje para o governo é o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre. Fala em disputa, em Congresso, enfim. Eu queria tratar dessa questão, aprofundar esse tema do IOF, viu, Eribaldo? Porque o advogado-geral da União, o Jorge Messias, anunciou ontem que o governo vai judicializar essa disputa com o Congresso por aquele decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras, isso com aval do presidente Lula. Messias afirmou que o instrumento jurídico que será utilizado será uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC, com pedido de liminar, ou seja, uma decisão imediata para a retomada da validade do decreto. A AGU argumenta que o artigo 153 da Constituição define que compete à União instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, e que é facultado ao Executivo alterar as alíquotas desses tributos. Ao aprovar o projeto na semana passada, o Congresso teria usurpado as suas funções. Em conversas internas, o Lula tem afirmado que mais do que uma defesa de uma medida que tira 12 bilhões de reais do governo, a judicialização tem o objetivo de demarcar uma linha a qual o Congresso não poderia ultrapassar. O problema, Eribaldo, é que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, já havia indicado que o governo sofreria consequências caso judicializasse essa medida. No entanto, parece que o ministro do Supremo já baixou um pouquinho a bola do Hugo Mota, lembrando que há uma série de processos sendo analisados por magistrados da Corte relativos a desvios no orçamento secreto, alguns deles tendo o atual presidente da Casa como alvo. Eribaldo, essa disputa aí que se abre, pelo menos em torno do IOF, entre o governo e o Congresso, o que dizer sobre ela? Você acredita que a situação fica ainda pior para o Executivo? Você considera que há jogo de cena, como algumas pessoas dizem? Enfim, queria uma análise tua mais aprofundada a respeito dessa questão do IOF e dessa judicialização imposta pelo governo no dia de ontem, que já foi rejeitada lá pelo Hugo Mota. Eu acho que é importante a gente ter noção de que, além de a gente ter um Congresso que, bem, também não é novidade, né? No Brasil meio que sempre foi assim, né? O Congresso nunca foi de esquerda, né? E além de a gente ter um Congresso bastante antagônico, né, a qualquer medida de esquerda, esse Congresso ele se inflacionou nos últimos anos de poder político. Ele teve um inflacionamento muito grande do poder político. Dito isso, o presidente ainda tem poderes, né? Se o presidente ainda não tivesse poderes, você não veria figuras ligadas à direita. Por exemplo, eu acho que ressuscitaram João Dória para ele falar de parlamentarismo novamente, que é um tema que vez ou outra vai e volta, né? E justamente porque o presidente muitas vezes pode ser um obstáculo de avanço de certas medidas que o Congresso não seria. Esse obstáculo por uma série de motivos, de questões de política eleitoral, questões, enfim, históricas do país, e etc. O que a gente vê é que, veja, de um lado, essa disputa pela questão do IOF traduz, ao meu ver, muito bem o que é o conflito político dentro do governo. Veja, ainda que o governo do PT esteja vendendo de que o IOF é uma grande luta, né, contra os impostos dos ricos que pagam muitos impostos, a coisa não é bem assim. Ainda que seja uma medida mais progressista do ponto de vista da taxação tributária e que isso tenha a sua importância, isso não significa nenhum grande enfrentamento à injustiça tributária dos ricos. Veja, não significa mesmo. Passa um pouco longe disso. Porém, isso mostra bem como o Congresso, mesmo diante de uma medida não tão ofensiva do ponto de vista do governo, se comporta de maneira extremamente reativa.
o Congresso ele tenta governar o país e ele usa várias medidas. E ele não só tenta governar o país, como ele tenta ter para si o orçamento público. E ele já tem, a partir de emendas, do orçamento secreto, da qual o governo Lula, né, prometeu em campanha combater o orçamento secreto e nunca fez. Né? O judiciário agora está dando uma ameaçada no Congresso a partir disso. E o governo meio que comprou uma parte desse discurso, né, ao falar de que uma galera ganha mais, e o Congresso é gastão demais, e fala de austeridade, mas o Congresso é gastão. Então a gente vê alguns enfrentamentos pontuais aqui e ali, mas todos muito superficiais, né? Então, por exemplo, o governo criticando o Congresso por falar de austeridade, mas continuar gastão, enquanto o governo continua tocando uma política de austeridade, né? Então o governo fala que os ricos precisam ser taxados e faz toda uma propaganda, né? Pagaram o Sidônio para fazer propaganda de inteligência artificial, pô. Aí pagaram o Sidônio para fazer a propaganda, e o Sidônio faz a propaganda, e a propaganda fala do IOF, que é uma medida importante, porém bastante limitada do ponto de vista de justiça tributária. E o Congresso, óbvio, a função dele é ser uma espécie de cão de guarda, né, dos interesses dessa direita e dessa extrema-direita que tem avançado no país. E por isso ele vai brigar, transformar tudo numa briga, numa disputa infernal. O meu ponto é que a resposta a essa transformação de tudo numa briga infernal não deveria ser o recuo. Não porque você não tem que negociar e recuar, mas que você tem que enfrentar. Você precisa colocar o Congresso contra a parede. Você precisa colocar essa direita contra a parede. Né? E, ao meu ver, só para título de exemplo, um exemplo de como isso era possível foi a escala 6x1. Então, veja, a escala 6x1 foi uma oportunidade perdida pelo governo de comprar essa pauta junto com a mobilização popular, colocar o Congresso contra a parede e você criar condições para fazer coisas como o IOF, de maneira mais tranquila. Por quê? Porque o Congresso ia estar contra as paredes, você ia produzir nas pessoas uma visão negativa sobre os deputados de maneira muito mais eficiente do que ele é gastão, porque também a visão do senso comum popular sobre o governo petista é que ele também é gastão. Né? Então, pode não ser, mas a visão do senso comum é essa, até porque a mídia vende isso o tempo inteiro, de que o governo do PT gasta muito, ele precisa cortar gasto, e fica aquele discurso de austeridade o tempo inteiro. Então, de certa forma, além de que existe um último problema, né, que é fundamental. Ainda que você aumente a arrecadação via arrecadação de impostos, como o IOF promete, ainda que isso seja feito através de política tributária mais justa, que de fato, até certa medida apesar dos problemas da medida do IOF, e apesar de ser muito limitado, e dos problemas que tem, ainda assim, há uma progressividade melhor. Mesmo que aumente-se muito a arrecadação, existe um limite factual, que é o arcabouço fiscal. Então, mesmo que você arrecade muito, você vai bater no teto de gasto do arcabouço fiscal. Então, esse aumento de arrecadação não é para o social. Não é para o social. É para pagamento de juros da dívida e para fazer superávit primário. Isso significa que, mesmo que o PT fizesse a maior reforma tributária da história desse país em termos de justiça tributária, ela bateria no teto do arcabouço fiscal por uma questão matemática e forçaria, mais cedo ou mais tarde, o governo a ter que escolher ou o arcabouço fiscal ou os pisos constitucionais da saúde e da educação. Porque enquanto os mínimos da saúde e da educação crescem 100% do crescimento da arrecadação, o arcabouço fiscal só limita a 70%. Então, uma hora, um que está crescendo a 100 km por hora e o outro a 70, uma hora eles vão se chocar. E quando se chocar, você vai ter que escolher. Senão você vai quebrar o arcabouço fiscal e quebrar o arcabouço fiscal, como a própria regra do PT instituiu, pode abrir processo de impeachment por irresponsabilidade administrativa. É isso. Então, inclusive...
Conclua, pode concluir. Então, só para dizer que é claro que é importante políticas de melhor distribuição tributária, que promovam uma distribuição de impostos mais progressistas, mas elas precisam ser acompanhadas por uma ambiência econômica, de política econômica, que possibilitem que esse aumento de arrecadação de impostos vá para as pessoas, vá para o social. E o arcabouço fiscal não faz isso por motivos matemáticos. Não é porque fulano é comunista, cicrano é isso, é oposição. Não, é uma questão matemática. E dentro dessa questão, é óbvio, sou a favor de políticas que tornem a cobrança de imposto mais progressista, que façam... Eu sou a favor de taxar pra cacete super rico e esse tipo de coisa. Agora, dentro do ambiente de arcabouço fiscal, se eu, Eribaldo, quem quer que fosse, você, Anderson, sei lá, qualquer pessoa, por mais bem intencionada que fosse, fizesse uma arrecadação enorme, ela ia bater no teto do arcabouço fiscal. Então, essa contradição que está escondida na disputa do IOF termina, de certa forma, fazendo com que a gente debata algo que, no fundo, não vai para o social, não vai incluir o pobre no orçamento, como o Lula gosta de dizer. A gente vai, inclusive, aprofundar esse tema aqui amanhã, conversando com o Davi Decache, do Faixa Livre, mais uma vez. O Eribaldo, eu queria trazer aqui uma informação, um dado que surgiu hoje, uma pesquisa, na verdade, que foi publicada hoje pela Quest, está aí na tela para vocês, pesquisa dizendo que a rejeição do governo Lula entre os deputados chegou a 46%. Estudo Genial Quest entrevistou 203 parlamentares, indica que 57% veem baixa chance de aprovação das propostas das agendas do governo. Pesquisa julgada nesta quarta mostra que 46% avaliam negativamente o governo do presidente Lula. Levantamento que entrevistou presencialmente 203 congressistas, 40% da Câmara, indica também que 57% dos deputados consideram baixas as chances de aprovação das agendas governamentais no Congresso. A avaliação negativa representa o pior índice desde o início do atual mandato presidencial. Apenas 27% dos deputados têm visão positiva da administração federal, o menor percentual registrado até o momento. O Eribaldo, esse número me chama muito a atenção, até porque 46% dos deputados não são todos bolsonaristas. Obviamente, o Congresso não tem 46% de parlamentares bolsonaristas, no caso da Câmara. O que isso mostra para a gente, Eribaldo? Boa parte desses deputados estão na base do governo, não? Eu acho que é parte desse conflito superficial que parte desse universo legislativo tem feito com o governo, que é uma tentativa frenética. Veja, isso que é importante a gente ter noção, de que a direita, mesmo a direita sem ser bolsonarista, ela hoje trabalha com pauta máxima. Ela não senta para negociar, para abrir pauta, para abrir mão de pauta. Ela trabalha com pauta máxima. Quem abre mão de pauta é a gente. É a esquerda que está abrindo mão de pauta. Então a direita trabalha com essa pauta máxima. Então, veja, o governo, perceba que ele começou a ter maior aderência no Congresso no momento em que ele aprovou pautas como arcabouço fiscal, pautas ligadas a uma política econômica mais austera, pautas ligadas em favor de um plano safra gigantesco e esse tipo de coisa. Então, ali havia um momento de maior aceitação, né? Então, de certa forma, impopularidade dentro do Congresso e com deputados que são da base aliada faz com que a gente se pergunte, né? Primeiro, de que, além deles trabalharem com essa pauta máxima, né, e de que exijam muito para fazer parte do governo em troca de nada, né, que é você entra numa negociação, você dá tudo, o outro não entra com nada. É mais ou menos essa a negociação que a gente está vendo ser feita hoje, né? E nisso o que a gente vê são deputados chantageando, de certa forma, o governo, porque o Congresso tem muito poder, e ele tem, de fato, muito poder, para que ele possa ter condições de, na negociação, pedir cada vez mais, né?
Então, sempre que ele alcança, ele diz, veja, mas não era bem isso que eu queria, era isso aqui. E ele vai subindo, 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 subindo. E o governo recuando, recuando, recuando. A ponto de que o governo fica nas paredes. Né? Fica nas paredes sem conseguir, de certa forma, fazer qualquer coisa. Veja, um movimento mínimo como esse do IOF não consegue ser feito. Não consegue ser feito. E como eu falei, veja, não é nenhuma medida espetacular. Meu Deus, que justiça tributária está sendo feita. Não é bem isso. Então, mesmo esse mínimo não consegue ser feito porque há uma direita que vai chantagear o governo, vai aproveitar isso para chantagear o governo de todas as formas possíveis. Dito isso, o que me preocupa ainda mais é que a popularidade vem caindo também entre as pessoas. Então, veja, eu estou num estado nordestino, na qual o governo Lula sempre teve uma popularidade gigantesca. Gigantesca. E hoje, pela primeira vez na história, Lula é menos aprovado do que tem reprovação. No estado que é Pernambuco, o estado dele. Sim. Né, um reduto eleitoral. Então, isso é parte não só dessa insatisfação política que é visível, né, que é perceptível pelas pessoas. As pessoas dizem, veja, mas Lula melhorou em relação a Bolsonaro. É verdade. Só que o parâmetro das pessoas, pelo visto, não é Bolsonaro. Pelo visto, o parâmetro das pessoas para Lula talvez possa ser, inclusive, o próprio Lula. Até porque ele, na eleição, disse, eu só volto se for para fazer mais e melhor. E me parece que ele não tem conseguido. E, de certa forma, essa impossibilidade, isso é que, ao meu ver, me preocupa. Né? Me preocupa porque, além de você estar refém do Congresso, você está perdendo a sua base política. Porque esse recuo de popularidade de Lula no Congresso, que é acompanhado de recuo da popularidade de Lula nas pessoas, é dado por entre as pessoas que exatamente votam em Lula, que ganha de 1 a 3 salário mínimo. Ou seja, ele está perdendo popularidade entre os seus. Né? Sem dúvida. Uma popularidade que vem se corroendo ao longo do tempo, a gente vem observando pesquisa após pesquisa, o presidente ou perder um pouco da sua popularidade ou se manter ali estabilizado na margem de erro, dentro da margem de erro, enfim. A pergunta, eu acho que deve ficar acima de tudo é a seguinte, Eribaldo, qual é o projeto desse governo Lula 3? Mais uma vez, o Lula disse lá atrás que o objetivo principal dele era isolar a extrema-direita, mas nem isso a gente vê acontecendo ao longo dessa gestão. A esquerda, a extrema-direita ainda tem força, ainda que o bolsonarismo fez um ato aí no último domingo, lá em São Paulo, um ato bem menor, diga-se de passagem, em relação aos atos anteriores, mas, por incrível que pareça, eles ainda mobilizam mais do que a esquerda aqui no nosso país, ainda que o ato tenha sido de uma proporção menor do que a gente já viu ao longo dos últimos anos. Qual é o projeto desse governo de fato, Eribaldo? Essa é uma boa pergunta. Como você falou, né? Lula falou durante campanha e durante o mandato que o objetivo do governo Lula era neutralizar a extrema-direita. Ao meu ver, se esse era o objetivo, está dando bem errado. Isso não significa que a extrema-direita vá ganhar a próxima eleição. Mesmo que a coisa esteja bem ruim para o governo Lula, especialmente se Lula for candidato. Isso não significa. Há outros cenários que também não significa que a extrema-direita vai ganhar. Mas existe um elemento de que, apesar de você não ganhar eleitoralmente, me parece que a extrema-direita tem ganhado politicamente. Então, por exemplo, a naturalização de certas pautas, como, por exemplo, a pauta de uma política econômica de austeridade, ela é naturalizada. Então, você vê Haddad, Simone Tebet, mesmo Lula, fazendo discurso assim, que a direita mais neoliberal faria, né? De comparar o Estado com a casa, que a dona de casa só gasta Y e só pode gastar Y, e esse tipo de coisa toda. E promovendo uma política de austeridade, como foi o arcabouço fiscal, e promovendo uma agenda de retrocesso no SUS, promovendo uma agenda de desfinanciamento da educação. Então, a gente vê um conjunto de políticas sendo tocadas que naturaliza as pautas da direita e da extrema-direita.
E fora isso, a extrema-direita me parece que ela não perde força, porque ela não é combatida. Porque o governo Lula é característica do lulismo evitar qualquer conflito. E extrema-direita precisa ser combatida para ser neutralizada. Se você não combate a extrema-direita, ela vai continuar existindo. Ela vai continuar existindo. O bolsonarismo perdeu força e parece continuar perdendo força, mas isso não significa uma perda de força da extrema-direita. Você vê, por exemplo, nomes como Tarcísio, mesmo nomes dentro da família Bolsonaro com força política eleitoral significativa. E, de certa maneira, me preocupa ainda mais, por exemplo, que um nome como Tarcísio tenha muita força, né? Porque Tarcísio, ele é um cara que vai fazer o que Bolsonaro fazia, só que vai comer à mesa e ter modos à mesa. E com isso, o mainstream político liberal, da mídia liberal e etc., vão tolerar uma pessoa como essa de maneira muito mais fácil do que toleraram Bolsonaro, que de certa forma ia lá, falava umas barbaridades, e com isso criava um clima muito ruim para ele mesmo. Então, eu acho que se o projeto do governo Lula era tentar frear a extrema-direita, eu acho que é um projeto que podemos dizer que vai mal. E, por outro lado, se o projeto do governo Lula, levando em consideração as promessas de campanha dele, era revogar certas medidas impopulares dos governos Temer e Bolsonaro, como, por exemplo, o que o próprio Lula citou, reforma trabalhista. Revogar a reforma trabalhista, reestatizar ou tomar e pegar de volta algumas empresas que foram privatizadas, isso também não só não aconteceu, como o que a gente vê é o contrário. É o governo usando o BNDES para incentivar a privatização em diversos setores pelo país, inclusive de presídios, de reservas florestais bem, escolas e coisas do tipo, né? De uma série de processos, né? A ponto de que o próprio Haddad falou de que esse governo estava fazendo mais iniciativas público-privadas, mais processos de privatização do que qualquer outro governo fez no Brasil. Ou seja, se a esquerda se orgulha de privatizar, você está naturalizando as pautas da direita. Então, se privatizar é bom, por que eu vou ficar privatizando pela metade e não entrego logo para Tarcísio que vai privatizar tudo de uma vez? Percebe? Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente chegou a mostrar aqui um tempo atrás, o Eribaldo, um vídeo do Silvio Costa Filho, com o Lula, dialogando com o Lula, celebrando que o governo atual foi o que mais privatizou rodovias no país ao longo dos últimos anos. Um negócio inacreditável, o Lula celebrando, exaltando esse tipo de medida, enfim. Eribaldo, por que a classe trabalhadora só tem espaço nos discursos do presidente Lula e não nas prioridades dessa gestão? Eu tenho me feito essa pergunta ao longo dos últimos tempos, porque os discursos do Lula são ótimos, né? Ele fala lá, quer que combate a burguesia, quer combater desigualdades, enfim, mas as ações do governo passam longe disso na síntese, acima de tudo. Por que os trabalhadores, por que a base da pirâmide só está nos discursos e não na ação do governo? Veja, eu acho que de verdade Lula é uma pessoa implicada para com os trabalhadores, assim, do jeito dele, assim, dentro dos limites do que é o fazer político do lulismo, que a gente possa talvez, acho que vai se criar um clima daqui a uns anos melhor para você fazer um balanço do que foi o lulismo, mas dentro desses limites é isso, assim, eu acho que Lula é sincero a se preocupar com as pessoas. O problema é que sinceridade e boa vontade na política às vezes é muito pouco. E dentro disso, eu acho que o problema está na estratégia adotada pelo PT, né? Pelo lulismo. Dentro dessa estratégia, eu acho que o petismo ele nunca se comprometeu de fato com uma política de enfrentamento, né? E esse enfrentamento não significa você simplesmente sair brigando de maneira inconsequente. São coisas diferentes, né? Você vê, por exemplo, o Renato Freitas, que vai estar aqui em breve, ele é um cara que tenta fazer uma política diferente da política do lulismo.
clássica, né? Da política clássica do petismo, que é uma política de enfrentamento, de tentar enfrentar. Você vai ter outros quadros do PT que são minoritários, muito minoritários dentro do partido, creio eu que muitas vezes mal vistos, né? Dentro do próprio partido, porque a hegemonia petista é outra. Dentro. Ao contrário do Genuíno, não acredito que o PT vai dar uma guinada à esquerda. Acho que isso não vai acontecer. Se acontecer, eu vou ficar muito feliz, mas não acredito. Então, eu acho que grande parte passa por essa estratégia, que é uma questão prático-política. Veja, a boa vontade... Veja, eu posso ter a melhor das boas vontades. Eu posso falar o que falar. Mas se minha estratégia e do meu grupo político não permite que eu faça o que eu quero fazer, não vai existir possibilidade de eu fazer. Aí vai existir essa dissonância. Fora de que há um elemento de que eu acho que tem no lulismo um modo de manter a hegemonia política da esquerda, que é a manipulação simbólica. Que é você vai, faz um discurso ótimo, excelente, mobiliza as pessoas, toca no coração das pessoas e bota o boné do MST e sobe na rampa com uma galera toda e fala em botar o pobre no orçamento e quando chega no governo faz o exato oposto ou faz algo muito diferente. Ou seja, e qual é o problema? Que é você acostumou uma base política a se contentar com discurso e com gestos, que é só o ganho simbólico. Ou seja, a esquerda brasileira hoje é uma esquerda de ganhos simbólicos. Então você fica feliz porque Lula falou bem de assentamento do sem terra. Pô, é o mínimo, né? Assim, é o mínimo. Se tu não fala bem do sem terra, que é parte do PT, da Constituição do PT, acabou. Aí acabou mesmo. Então, o que a gente precisa abrir, e isso há uma resistência muito grande, é entender que, veja, abrir o PT à crítica à esquerda, à construção de uma oposição de esquerda forte, é benéfica ao PT. O PT não vai ser puxado nessa guinada à esquerda do nada. Se ele for, é porque há uma oposição de esquerda que o PT se veja obrigado a dizer: ou eu vou para a esquerda, para eu não perder a hegemonia da esquerda, ou eu deixo de ser esquerda, de vez. Uhum. Então, eu acho que parte disso não é uma má vontade de Lula tentando enganar ou coisas desse tipo. Eu acho que Lula tem, de fato, um compromisso com as pessoas. Ele é um cara que veio da pobreza, veio daqui do agreste pernambucano, enfim, ele tem um compromisso. Por exemplo, quando o Lula fala da fome, especialmente, eu sinto muita sinceridade no que ele está falando. Quando ele fala da fome, da preocupação dele das pessoas comer, eu vejo muita sinceridade, porque ele é um cara que passou fome. Não só por esse lugar de fala, mas porque você percebe que ele é um cara que fala isso de uma maneira honesta. Assim. Mas isso não é suficiente. Se isso não vier acompanhada de uma estratégia política que dê condições de você fazer o discurso se tornar realidade. Senão a gente fica no discurso, fica apenas no simbólico, que é o que a gente vê, de certa forma, na esquerda no geral. É por aí mesmo. O Eribaldo, esse distanciamento do governo em relação aos movimentos sociais, o recuo em algumas pautas mais centrais da luta popular, como a reforma agrária, a criminalização indireta de protestos, isso revela um esvaziamento pragmático mais profundo. A gente está diante de uma política de apaziguamento das ruas. Como é que você vê essa relação das ruas com o governo e, acima de tudo, a falta de diálogo entre o presidente da República e a classe trabalhadora? Eu, inclusive, ontem, na entrevista com o Genuíno, eu toquei nessa questão. Eu não vejo Lula utilizando instrumentos da institucionalidade para fazer esse diálogo mais próximo das pessoas. Há, de fato, essa política de apaziguamento das mobilizações aqui no país por parte desse governo? Eu acho que o PT e o petismo, de maneira geral, ele se tornou contraditoriamente, né, uma força política que tem medo das ruas. E isso desde 2013, assim. Você veja que de 2013 para cá, toda vez... Esse exemplo da escala 6x1 foi bem paradigmático. Assim, quando a escala 6x1 estava o debate no alto, assim, lá no final do ano passado, né? Foi isso? Foi no final do ano passado? Não sei, enfim. Mas quando estava no
no hype absoluto da pauta, todo mundo falando mobilização, atrás de mobilização. O que rolou é que muita gente do PT ficou falando assim, veja, mas meu medo é que esse tipo de mobilização se transforme num novo junho de 2013. Por quê? Porque as ruas cobrarem o governo por pauta de esquerda se tornou algo que é mal visto, que é ou visto com desconfiança. Veja, isso pode se tornar um junho de 2013, vai querer me derrubar, etc. Então, de um lado, você tem uma desconfiança crônica das ruas a partir de 2013, né, por parte do governo, e que, de certa forma, está acompanhado por um distanciamento de pautas históricas. Então, por exemplo, o Stedler já reclamou, não foi uma, nem foi duas, nem foi três vezes, do distanciamento do governo Lula em relação às pautas da reforma agrária. Isso até gerou algumas movimentações do governo depois. Mas aí, se o Stedler não pressiona, não ia ter movimentação nenhuma. E mesmo assim, segundo o próprio Stedler, é ainda muito insuficiente. Então, veja, isso para ficar com um movimento social, que é um movimento social muito ligado ao PT, que é o MST. Mas se você pega, por exemplo, a luta antimanicomial, que é uma pauta histórica da esquerda brasileira, que foi tocada, inclusive, por um deputado do PT, parte do que a gente chama de reforma psiquiátrica, foi tocada principalmente por um deputado do PT, a partir de todo um conjunto de movimentações, de movimentos sociais que o PT ouviu, tinha uma conexão maior, né, naquela época, ali nos anos 90, etc. E veja, isso... Hoje a gente vê o PT promovendo no seu ministério, colocando no site do seu ministério, o orgulho de estar avançando com comunidades terapêuticas, que é a mesma pauta de Silas Malafaia. Então, assim, quando você produz pautas que vão de encontro às suas pautas históricas, automaticamente esse afastamento se dá. Fora que o PT no governo, ele pode ter momentos, ele teve momentos de mais proximidade, de ouvir um pouco mais esses movimentos sociais, as ruas, por assim dizer. Mas ele nunca foi um governo, né? Lula no Mano Brown, no podcast Mano Brown, ele fala, né? O problema da política brasileira é que nos últimos 20 anos não houve politização. E aí eu fiz, oxente, Lula, e quem é que estava no poder nos últimos 20 anos? Se não o próprio PT. Então por que o PT não politizou as pessoas? Obrigado, Francisco. Deputado Paulo Delgado, de Minas Gerais, tocou a reforma psiquiátrica. Importante lembrar o nome dele. Obrigado, Francisco. Então, de certa forma, o PT nunca teve no seu modus operandi político, no poder, um processo de manutenção da mobilização dos movimentos sociais. Que é, veja, você manter os movimentos sociais mobilizados, eles produzem uma espécie de blindagem política também a você. Eles produzem uma blindagem política. E isso você vê em vários exemplos. Vários exemplos. Você vê no chavismo, você vê no que a Cláudia Sheinbaum vem fazendo no México, você vê o que o Gustavo Petro fez. Enfim, e aí pode dar certo, pode dar errado, faz parte da política. Mas isso funciona, de fato, como uma espécie de blindagem que o PT não abriu mão de ter uma mobilização. Veja, quando o PT tentou mobilizar alguma coisa foi quando Dilma estava caindo, na época do impeachment de Dilma. Só que quando ele tentou, já estava tarde demais. Já estava muito tarde. As instituições já estavam muito mobilizadas para o impeachment. A direita já tinha ganho as ruas, por assim dizer. E aí, disputar as ruas foi para o beleléu, naquele momento. E o fato é que o governo Lula volta ao poder e continua de costas para as suas pautas históricas. Então você fala de racismo, sobe na rampa com uma pessoa negra para representar a negritude do nosso país, que tem pautas importantíssimas para serem tocadas, mas privatiza presídio. Quem é que vai? Qual setor da população vai ser mais atingido com a privatização de presídios, se não a população negra? Por conta da característica do encarceramento em massa e da perseguição policial que a população negra sofre nesse país. Se não é a população negra e mulheres, principalmente, que vão sofrer em comunidades terapêuticas. Né? Então, veja, você vai minando as pautas da sua própria base. E aí, quando você diz, eu quero ouvir os movimentos sociais
não vão querer falar, porque eles sabem que dali não vai sair muita coisa. E aí você cria um afastamento onde você não politiza por um lado, você se afasta dessas suas pautas históricas que lhe conectam a esses movimentos sociais, a esses movimentos políticos populares. Você falou sobre o PT, o Eribaldo. A gente observa a política que o PT vem adotando, inclusive nos estados. A gente vê que na Bahia, o estado onde a polícia mais mata é liderado justamente por um governo do Partido dos Trabalhadores. Isso muito nos preocupa e a gente tem falado muito, inclusive, sobre esse tema da segurança pública aqui no programa. Na última segunda-feira, a gente teve a publicação de uma carta aberta. Você falou rapidamente sobre essa disputa que vai haver dentro do PT pela presidência nacional do partido, que vai acontecer, inclusive, no próximo domingo, dia 6. Ontem, 3 candidatos dessa disputa divulgaram uma carta aberta, o Romênio Pereira, segunda-feira, mais uma vez, o Romênio Pereira, o Walter Pomar e o Rui Falcão, tentando mobilizar a militância do partido em torno de uma mudança dentro do PT. A gente tem uma 4ª candidatura, que é do Edinho Silva, que é uma candidatura que hoje é a favorita para ganhar essas eleições. O Edinho é o favorito, ex-prefeito de Araraquara, favorito para assumir a presidência nacional do PT. Só que essa carta aberta que foi divulgada, ela não tocou em pontos fundamentais na disputa. Ele não falou sobre o arcabouço fiscal, não falou sobre o fim da escala 6x1, enfim, não tocou em questões importantes da disputa política e parece que, acima de tudo, esses candidatos, essa oposição, entre aspas, que há dentro do PT, essa oposição minoritária à esquerda dentro do PT, quer colocar a culpa de tudo no Congresso Nacional, não fala das responsabilidades do governo em relação às medidas que têm sido tocadas aqui no nosso país. Eu tratei dessa carta com o Genuíno ontem aqui também, e falou que participou da elaboração desse documento, mas ali, de alguma forma, meio que tergiversou em relação a isso. Mas eu queria te ouvir sobre essa carta, se você teve acesso a esse documento, o que é que você achou dessa carta e como é que você avalia os rumos do Partido dos Trabalhadores ao longo desses próximos anos, diante de uma possibilidade de reeleição do Edinho Silva, eleição do Edinho que é apoiado pelo Lula e que vai tocar meio que uma política de mais do mesmo dentro do partido, caso ele seja eleito. Como é que você vê esse processo que há dentro do PT? Veja, eu ouvi a entrevista do Edinho Silva ao Breno Altman, que, ao meu ver, eu considero uma entrevista constrangedora. Veja, Breno Altman é um petista. Sempre que a coisa aperta, Breno Altman está ali defendendo o governo, mesmo com suas críticas. Ele sempre está defendendo o governo, do jeito dele, os argumentos dele, os bons argumentos. Breno Altman é um cara bastante qualificado. E, veja, Breno Altman, como parte dessa tentativa de construir uma oposição mais à esquerda dentro do PT, ele apertou o Edinho Silva. E o que a gente viu foi um constrangedor. Assim, o próprio Breno Altman, você via que ele estava um pouco constrangido, porque ele não respondia nada sobre assunto nenhum. Você perguntava sobre Israel e Palestina, ele respondia, não, mas a gente tem que dialogar. Você perguntava sobre política econômica, ele respondia, a gente tem que dialogar. Você perguntava sobre o Centrão, ele dizia, a gente tem que dialogar. E ele não tinha resposta para nada, porque no fundo, ele é parte dessa majoritária do PT, que acredita que o problema do PT não é porque o PT está indo demais para a direita e está descaracterizando o caráter de esquerda do PT. É que o PT não foi para o centro o suficiente. Então, há uma tentativa de se reforçar dentro de vários quadros do PT essa noção de que o problema do PT é que ele não foi mais ao centro. Ele precisa ir mais ao centro. E o que é que a direita faz? Ela puxa o centro mais para a direita. E aí, como cada vez mais a direita puxa o centro da política mais para a direita, o PT ele não está dando uma guinada ao centro, ele está correndo em direção ao centro, infinitamente. Indefinidamente. E possivelmente é esse grupo com essa concepção de política que vai vencer o PT. Veja, eu acredito que o PT, enquanto partido, enquanto força política, inclusive enquanto força política muito forte eleitoralmente, politicamente, vai continuar existindo. Agora, a gente tem que perguntar se do PT sairá alguma alternativa de esquerda. É claro que há nomes importantes no PT, né? Veja, Genuíno é um nome. Apesar que ele já falou que não vai se candidatar mais, esse tipo de coisa. Mas Genuíno é um nome histórico importante que tem posições fundamentais
para serem ouvidas. Você tem o Renato, você tem outras pessoas dentro do PT fazendo uma disputa, tentando disputar o PT por dentro. Apesar da coragem dessas pessoas, da abnegação, quando você faz parte de um partido, você não simplesmente abre mão. Né? Você não simplesmente abre mão. Mas eu acho que enquanto partido de esquerda, o PT parece mostrar, inclusive com essa eleição de Edinho Silva, a consolidação de um caminho que é de um afastamento da esquerda, ou ao menos de se tornar uma esquerda meio que, não igual, né, mas meio que democrata dos Estados Unidos. Né? Aquela coisa de que a esquerda, de certa forma, só é uma espécie de gestora um pouco mais humanizada do capital. Né? E aí você continua gerindo o capital de certa forma. Mas o PT, ao meu ver, perde a longo prazo. Isso vai acontecer, né? Lula uma hora vai se aposentar ou vai vir a falecer, né? Enfim, e nesse momento o PT perde o seu brilho, né? Talvez a sua figura de maior proeminência, inegável, isso assim. Lula, apesar de ser PT, ser a cara do PT, Lula é uma figura que muitas vezes transcende o próprio PT. Quando eu fui virar voto, muitas vezes era nesse argumento que eu me prendia. Assim, era... Você vai votar em Lula, viu? Não é no PT, não, é em Lula. Votar em Lula, aí o cara não, em Lula realmente, porque Lula fez muito, não sei o que, essa coisa que é no senso comum, que aqui no Nordeste é muito forte. Mas eu acho que o PT vai perder esse brilho. Se o brilho dele um pouco era a presença de Lula, a longo prazo ele tende a perder esse brilho porque ele não vai ter Lula e ele não vai ter aquilo que lhe caracteriza enquanto partido de esquerda. Ele pode até manter algo da hegemonia da esquerda, mas eu acho que à medida com o passar do tempo vai se abrindo a possibilidade de se disputar essa hegemonia. Não vai ser a curto prazo, acho que vai ser a médio prazo. Mas eu acho que o PT continua como um partido forte, eleitoralmente forte, mas eu acho que ele vai perdendo o brilho. E ao perder o brilho, ele vai começando a ser permeável a críticas, que hoje é meio difícil você fazer muitas críticas. Uhum. E ao ser permeável a críticas e a pressão, ele vai abrindo brechas para, quem sabe, a gente reconstruir uma esquerda não só que tenta fazer isso por dentro do PT, mas por fora do PT. Eu queria tocar justamente nessa questão. Eribaldo, só uma coisa. O Renato Freitas, deputado, acabou de nos avisar que não vai poder conversar com a gente. Ele teve um problema, enfim. A gente pode alongar um pouquinho mais esse nosso papo? Pode, tranquilo. Então, beleza. Então, eu queria tocar nessa questão que me chamou muita atenção, que você trouxe aqui a respeito da disputa de hegemonia. É fato que o PT tem perdido força ao longo dos últimos tempos. O Lula é uma figura que protagoniza o partido e mais cedo ou mais tarde ele vai deixar a disputa, enfim. Diante disso, a esquerda combativa pode disputar esse espaço que vai ser aberto, muito provavelmente pela perda de hegemonia do PT? Há capacidade dessa esquerda, que a gente costuma chamar aqui de esquerda que não se rendeu, disputar esse espaço que vai ficar na política por conta dessa perda de relevância do Partido dos Trabalhadores, ao que tudo indica, após a saída do presidente Lula do cenário político? Veja, poder pode. Eu acho que é algo mais de médio prazo do que tão curto assim. Mas eu acho que poder pode. Qual é o problema? E aí eu acho que alguns amigos, companheiros petistas têm alguma razão de quando criticam essa esquerda radical, enfim, essa esquerda mais que não se rendeu, né? Que é o fato de que não basta criticar. A gente tem que ter um projeto alternativo, de esquerda, de organização política, de projeto de país, de disputa política, de disputa eleitoral, de disputa das massas. Né? Assim, você vê, por exemplo, partidos dessa esquerda radical que quando vai disputar a eleição, o vídeo parece um vídeo da Al-Qaeda, assim, de tão mal feito. Com a diferença que a Al-Qaeda não está disputando a eleição, né? Mas, assim, a gente tem que fazer política sério. Parece que muitas vezes a gente se conforma à nossa pequenez, à nossa insignificância. E aí, como é insignificante, então meio que você não precisa fazer nada
a sério. Você pode fazer meio que a todo custo e aí você se conforma a uma posição meramente reativa. Quando não é. Você não disputa hegemonia porque o adversário está se tornando mais fraco, está perdendo força, vai perder sua principal figura, vai se conformar demais à ordem. Veja, é perfeitamente possível que uma força política completamente degradada mantenha a hegemonia política. Perfeitamente possível. Então, a gente tem que se construir, se colocar como alternativa. Aí vem a crítica a esse outro lado da esquerda, que é: a gente está se colocando como alternativa? A gente consegue fazer política? Assim, muitas vezes a gente não consegue se aliar, não é com o Centrão, é com o partido que pensa muito igualzinho a mim. A diferença é que um idolatra o defunto marxista A e o outro idolatra o defunto marxista B. Aí isso gera algumas divergências que, pronto, lascou, não podem conversar, não podem sentar numa mesa, não podem fazer política junto, não podem fazer uma aliança eleitoral, não podem fazer uma federação. Não existe uma federação da esquerda radical nesse país. Não existe uma federação para disputar as eleições da esquerda radical nesse país. Então, assim, é claro, o PT tem seus problemas. O PT, e aí, sem ingenuidade da nossa parte, o PT ele tem a hegemonia, e se eu tivesse a hegemonia, eu ia fazer tudo para manter minha hegemonia, que fique claro. Então, o PT está fazendo o dele, que é ter a hegemonia e manter a hegemonia. E ele faz isso, diga-se de passagem, muito bem. Uhum. Muito bem, tanto que está aí. Veja, eu nasci em 89, o PT estava construindo essa hegemonia. E eu estou aqui com 36 anos e o PT continua na hegemonia. Então, assim, é claro, o PT tem os seus problemas. A gente tem que denunciar, criticar, disputar. Do mesmo jeito que o PT, quando foi um partido de esquerda menor do que outras alternativas de esquerda, brigava muito. O PT não aliviava para ninguém. Essa historinha de tipo, não vamos criticar não, porque senão a direita se elege. O PT não queria nem saber. Ele batia em todo mundo. Ele batia em Brizola, batia em todo mundo. Então, assim, é isso mesmo. Disputar a hegemonia é pesado, é duro, é difícil, é cacete, é briga, faz parte da política também. Mas aí a gente tem que não só apontar os limites do petismo, mas a gente precisa se colocar como alternativa. E esse passo do se colocar como alternativa, ao meu ver, é onde a gente peca. A gente muitas vezes não consegue se colocar como alternativa. Não consegue disputar as pessoas, não consegue ouvir as pessoas, não consegue produzir uma... É o que eu digo assim, por exemplo, uma coisa que eu sempre tenho falado que é, veja, a gente está vivendo uma ofensiva neoliberal, que passa, inclusive, pelo governo do PT. Sim. Então, veja, dentro de uma ofensiva neoliberal, por que a esquerda radical não construiu uma frente anti-neoliberal? Para disputar as pessoas, para ser o mote de uma campanha de impulsionamento dessa esquerda, para produzir um programa político a partir disso, alternativas políticas. A gente não fez, porque a gente não consegue sentar junto. Veja, política também é sentar junto. Veja, o problema do PT é que ele senta junto com todo mundo, e o problema da gente é que a gente não senta junto com ninguém. O Eribaldo, é curioso você falar isso, porque a gente vê claramente uma disputa aberta dentro do PT, mas não só. Dentro do PT e dentro do PSOL também. É um outro partido que está em disputa. Ontem houve a publicação de uma nota, de um documento produzido pela Executiva Nacional do Partido, que a gente vai até tratar amanhã aqui nessa entrevista com o Davi Decache. Publicaram um negócio, um documento com um trecho ali inexplicável, depois revisaram isso, publicaram um outro documento na área. Vou tratar disso aqui com o Decache amanhã de maneira mais profunda, mas o fato é que há uma disputa aberta dentro do Partido Socialismo e Liberdade PSOL, ou seja, as duas principais legendas, digamos assim, hoje, da esquerda institucional estão em disputa. Você citou que não há unidade dentro da esquerda mais radical. Eu quero dar até um depoimento aqui nosso no Faixa Livre. Em 2 momentos, pelo menos, ao longo das últimas 2 eleições, a gente fez debates com representantes dessa esquerda que não se rendeu, desses partidos. O PCB, o PSTU, a UP, enfim, partidos da institucionalidade, que dialogam com a institucionalidade, mas que não conseguem construir uma unidade em torno
de uma candidatura. E, mais uma vez, ficou provado que não há como haver essa construção. Os representantes dos partidos defenderam seus projetos políticos, dizendo que enfim, não podem deixar a identidade de lado. Enfim, um discurso que eu, sinceramente, não compreendo diante da realidade que está colocada e da necessidade que existe de se construir uma unidade dentro desse campo mais radical da esquerda. Você citou que a esquerda não tem um projeto para o país e eu concordo plenamente, essa esquerda radical. Qual seria esse projeto para o país, Eribaldo? Por onde passaria a construção desse projeto de unidade dentro da esquerda radical e o que leva, na tua análise, a que não haja esse diálogo mais próximo entre as forças da esquerda, que eu chamo aqui de esquerda que não se rendeu? Eu acho que a questão para o pessoal é importante, assim, que eu acho que o pessoal está numa encruzilhada onde ele tem que decidir se ele vai aderir de vez ao petismo ou ele vai se constituir e continuar, de certa forma, a sua tentativa de construir um partido alternativo à esquerda petista. Então, acho que isso cabe aos companheiros, camaradas do PSOL, fazer essa disputa e fazer essa decisão. Mas, pelo que eu vejo, a disputa está complicada, né? Está bem complicada. As forças governistas têm uma força muito importante, né? Me parece. Mas eu acho que o que leva a essa separação, assim, essa impossibilidade de diálogo é algumas coisas. Eu acho que há o que eu chamo de um identitarismo de esquerda. Às vezes eu gosto de chamar de um cosplay de bolchevique, né? Que é todo mundo tem muita certeza de como vai ser a revolução, porque cada um é um marxista melhor do que o outro. E isso cria um ambiente onde ninguém consegue fazer política porque todo mundo está muito certo do que acredita, do que acha dos destinos do mundo, do proletariado. E o cara nunca falou, às vezes, com o proletariado na vida. Assim. Então, isso gera um identitarismo comunista muito grande. Assim, um identitarismo comunista muito grande. Então, você veja que há uma dificuldade muito grande de, nessa conversa, chegar a consensos, porque tudo se transforma num empecilho. Então, assim, sei lá, porque Trotsky, em 1900 e não sei quanto, fez uma medida X e que isso era contra-revolucionário. Aí o outro vai, não, mas porque Stalin, que não sei quando, fez uma medida que é traição da classe trabalhadora. Meu amigo, você está no Brasil. Assim, importantíssimos estudos sobre a União Soviética e tal, pá. Mas você está no Brasil. Assim, a creche de Dona Maria hipotética, né, que a gente sempre gosta de evocar, a creche de Dona Maria hipotética, ela continua ruim, continua insuficiente. E quais são os problemas do comunista? E aí vem um segundo ponto que eu, além dessa coisa muito identitária, cada um das suas crenças, no seu marxismo, no seu revolucionário e assim, no seu horizonte revolucionário, eu acho que tem um segundo ponto que é como os marxistas, muitas vezes os comunistas, eles têm uma mirada revolucionária muito proeminente, muito característica, eles perdem essa possibilidade de enxergar a creche de Dona Maria. A rua cheia de buraco, o poste sem luz. Porque, veja, vai resolver o poste sem luz trocando a luz? Trocar a luz do poste sem luz não muda o sistema político. O capitalismo vai continuar existindo mesmo tu tendo mudado a luz do poste sem luz. Então, isso não é a solução. A solução é fazer a revolução, porque quando fizer a revolução, aí todo mundo vai ter luz. E aí, nisso, você não tem solução para nada. Porque tem um terceiro ponto, que é a revolução é uma coisa para a maioria das pessoas e até para a gente mesmo. Pô. A gente não viveu uma revolução. É uma coisa abstrata. É uma abstração. É uma abstração que tem uma realidade material, mas é uma abstração. Então, veja, o trabalhador, ele não sai de... A gente diz isso, né? O trabalhador não sai de casa que não seja movido pelo seu estômago. Ele vai comer uma revolução? Não vai.
A revolução pode vir a dar o que comer. Mas a revolução, ninguém se move pela revolução. Veja, a Revolução Russa não foi movida pela palavra de ordem revolução. Ela foi movida pela palavra de ordem paz, pão e terra, que já existia antes, que não foi criada nem pelos comunistas. Então, veja, como a gente consegue conectar um horizonte revolucionário sem abrir mão desse horizonte revolucionário, que eu acho que é parte do problema da esquerda brasileira na sua história, e não só do PT. Como a gente consegue conectar o horizonte revolucionário com pautas que toquem a classe trabalhadora imediatamente, porque essas pessoas não podem continuar morrendo pela polícia, com encarceramento em massa, morando sem esgoto, numa condição nenhuma de urbanização, com creche, com escola, com hospital, com saúde e assim por diante. Se a gente não faz essa conexão, a gente não vai conseguir tocar o coração das pessoas. A gente não vai conseguir dizer às pessoas o que a gente tem para fazer. Então, eu acho que uma parte... Você perguntou sobre o programa. Que programa seria esse? Veja, eu não tenho uma resposta, mas eu tenho um caminho para pensar esse programa. Porque eu acho que, primeiro, esse programa não tem que ser pensado por uma pessoa ou um partido. Ele tem que ser pensado por um grupo de partidos, de movimentos sociais e de pessoas ligadas à vida imediata da classe trabalhadora brasileira. Veja, a gente está fazendo uma revolução para os trabalhadores. É os trabalhadores que têm que dizer como ela tem que ser, não eu. Então, para isso, a gente tem que ouvi-los. Então, falta escuta à esquerda radical. A gente não escuta as pessoas. A gente pressupõe que elas são contra... que elas têm problema com a polícia e que a solução é desmilitarizar. A gente supõe isso. Mas a gente falou com elas. Sim, eu concordo que a gente tem que desmilitarizar a polícia. Mas como ela recebe essa notícia, essa ideia? Então, assim, se a gente não ouvir as pessoas, para as pessoas dizerem assim, olha, porque as pessoas sabem dos problemas, pô. Se você falar com as pessoas 10 minutos jogando dominó com a pessoa em qualquer bairro aqui de periferia de Recife, o cara vai dizer, ó, bicho, a rua tá toda esburacada, aquele poste ali, aquele poste tá queimado, aquela rua ali sempre alaga, não adianta pavimentar, ela vai alagar. Então você começa a entender quais são os problemas, e aí sim, se você tem um político que diz assim, ó, eu vou fazer a revolução. Por quê? Porque a tua rua tá alagada. Essa rua aqui, quando chove, sempre alaga. E como é que tu sabe quando a rua chove, sempre alaga? Porque tu ouviu o cara que mora ali dizendo que quando chove sempre alaga. Uhum. Então a gente tem que conectar a realidade imediata da vida das pessoas, ouvindo essas pessoas, para a partir da experiência imediata do povo trabalhador brasileiro, a gente construir um programa. Senão vai ser um programa abstrato também, que a gente não vai conseguir tocar na vida das pessoas, porque a gente não ouviu elas. Sim. Ô Eribaldo, eu queria sintetizar essa tua última resposta, que é muito interessante, muito importante para o nosso diálogo, com a seguinte frase. Os comunistas não falam a língua da classe trabalhadora. Eu até corrijo, que eu queria que você me corrigisse se eu tivesse errado nesse meu entendimento. E eu queria, a partir disso, te questionar os motivos que levam a essa falta de diálogo entre os comunistas, a esquerda mais radical, os comunistas, e os trabalhadores do nosso país. Por que essas pessoas, por que o comunismo não ouve as demandas das ruas para fazerem um diálogo como ele deve ser feito? Por que eles não explicam? Por que não há esse diálogo a respeito? Não, a sua rua está sem luz, a sua rua está esburacada por aquele motivo. Falta escuta por parte do comunismo ou dos comunistas em relação às demandas principais e mais importantes da classe trabalhadora hoje? Eu acho que falta escuta. Eu acho que o grande déficit da esquerda é escuta. E é assim, escuta em todos os aspectos, não só da classe trabalhadora, mas escutar uns aos outros. É isso, a gente não consegue ouvir uns aos outros. A gente não consegue somar experiências. É cada organização comunista, uma odiando a outra e fazendo cada uma por si só. Né? E não conseguem se ouvir. E a gente também não consegue ouvir a classe trabalhadora. E aí, essa ideia de que os comunistas não falam a língua do trabalhador, eu não gosto, particularmente. Eu acho que o problema não é exatamente esse. Acho que o problema é afastamento. Por exemplo, veja, eu sou da filosofia, terminei o mestrado num tema bastante complexo, abstrato. Gosto de falar de filosofia. Eu tenho um canal que fala de filosofia e, portanto, fala de coisas complexas, abstratas e etc.
E tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que o problema é que, veja, eu não vou chegar no estádio de futebol e dizer e falar sobre a determinação negativa da dialética. Eu vou... Existe uma linguagem que paira ali. E que você só vai conhecer se estiver ali. Quando você estiver ali, você vai aprender aquela língua, aquele idioma. Você vai aprender. E um idioma nunca é só um idioma. Tolkien sabia disso. Né? O idioma não é só um idioma. Ele é a representação de uma cultura, de um jeito de viver, de uma forma da gente lidar com o mundo, de um universo de problemas. Então, quando a gente não está com a classe trabalhadora, não ouve, aí sim, aí a gente não vai ter acesso a esse idioma. Que é o que eu sempre digo, veja, é o mesmo que o nosso, gente. A gente fala português, igual a classe trabalhadora brasileira. A gente fala português. Assim, se eu for jogar um dominó na calçada com qualquer pessoa, eu não vou falar a determinação dialética, da queda tendencial da taxa de lucro. Assim, é simples. Eu não vou chegar para um cara que o problema dele é buraco na rua e que choveu alaga e falar para ele que isso é o problema. Porque o capital, ele explora a classe trabalhadora e você é trabalhador, uma pessoa que foi expropriada. Não, ele quer que você dê uma solução para a rua. E aí vem uma parada que é interessante, que é... E aí, já usando da filosofia, né? Marx, ele fala da consciência de classe, né? E da consciência de classe em si para si. Veja, Marx, ele fala algo interessante no Manifesto Comunista, que é a função de um partido para os trabalhadores é um partido que crie a classe trabalhadora. Aí você diz assim, gente, como assim criar a classe trabalhadora? Ela não já existe? Aí, o que significa criar? É criar consciência na classe trabalhadora. Mas para isso, você não vai simplesmente dizer assim, bicho, senta aqui que eu tenho que te explicar que tu, que é um pobre fudido, é um pobre fudido. Ele já sabe disso. E que tu é explorado. Ele já sabe disso também. Ou seja, tu vai estar explicando numa linguagem altamente abstrata o que ele já sabe. Não, Fernando, o proletariado não é ignorante e se pode conversar filosofia com o proletariado. Agora, não se pode ficar falando a partir de problemas que não fazem parte do problema da vida dele. Esse é o ponto central. E não pelo contrário, não subestimar a inteligência do proletariado. Ele sabe quais são os problemas. Ele vai lhe dizer os problemas. E aí, quando ele lhe diz o problema, qual é a missão do comunista? Levar a sério esse problema e complexificar o problema. Então, por exemplo, quando Marx participou da luta em favor da redução da jornada de trabalho, Marx, quando venceu, ele disse assim em carta: essa é a primeira vitória da economia política do proletariado sobre a economia política burguesa. Veja, redução da jornada de trabalho não é uma pauta revolucionária. O capitalismo continuou existindo com a redução da jornada de trabalho, que Marx conseguiu lá atrás. Mas o que é que Marx conseguiu com aquilo ali? Mostrar às pessoas que elas têm poder. Que o problema não é só a jornada de trabalho. Existem outros problemas. Elas vão ver outros problemas quando elas superam um problema. E com isso, chega um momento, né, que não vai ser o comunista que vai criar esse momento, nem vai ser as pessoas, vai ser a conjuntura histórica movida pelas pessoas, da qual os comunistas fazem parte, em que uma possibilidade revolucionária pode se abrir ou não. E ela pode ser aproveitada ou não. Mas veja, o que a gente tem que mostrar e lembrar ao trabalhador o tempo inteiro é que ele tem poder. Ele tem força. Juntos somos fortes, como diz Ponto de Equilíbrio. Juntos somos fortes. E se a gente não criar no trabalhador essa dimensão, veja, o trabalhador brasileiro hoje ele é um ser impotente. Ele não acredita que ele pode transformar a política. Ele olha para a política e a única coisa que ele vê como alternativa é Bolsonaro. É o bolsonarismo, é uma desgraça. Ele se desiludiu, ele é um desiludido da política. A gente precisa lembrar que essas pessoas têm força. E na história desse país, a classe trabalhadora conquistou, arrancou de uma burguesia, de um bando de rico e de político miserável, a unha e ferro e sangue, vitórias como o SUS, como a educação pública,
como as universidades públicas, como o direito 13º, de salário mínimo, o direito trabalhista. Então, ela tem força, ela é forte. O que a gente precisa, enquanto comunista, é mostrar que não só eles são fortes, mas como nós podemos produzir juntos uma alternativa que supere definitivamente aquilo que torna a nossa vida uma vida pior. Então, acho que isso se faz junto com as pessoas. Senão, a gente não vai conseguir se construir como alternativa. Pode ver, o PT, com todos os seus problemas de hoje, ele foi construído a partir da luta das pessoas. O PCB, durante o século XX, também. O brizolismo, também. Então, de certa forma, é nesse solo fértil que a gente precisa caminhar novamente, sujar os nossos pés. É isso. O Eribaldo, a gente falou muito aqui ao longo dessas últimas questões sobre falta de escuta, falta de unidade dentro de uma esquerda mais revolucionária. Eu recebi uma mensagem aqui do João Paulo, uma mensagem muito simples dele aqui, dizendo aqui o seguinte: é muita vaidade. Você também observa isso, que há uma vaidade muito grande dentro dessas lideranças do campo da esquerda revolucionária? Os comunistas são muito vaidosos, de fato, e isso, de alguma forma, também produz essa falta de unidade, essa falta de diálogo? Eu acho que os comunistas são pessoas, e pessoas têm vaidade, são vaidosas. Acho que é isso, assim. Os comunistas não são... Isso é importante, assim. Os comunistas não são seres sacros. Eles são pessoas. As organizações comunistas vão ter muitos problemas, porque lidar com pessoa é horrível, é cheio de problema. Lidar com gente é complicadíssimo. Eu lido comigo mesmo, às vezes nem eu me suporto. Mas isso é em todos os lugares, em todas as pessoas. O que a gente tem que entender é que, não sendo perfeitos, não tendo muitos problemas de vaidade, de individualismo, de tudo, vai ter todos os problemas de igual. A gente precisa construir alguma alternativa política, ou alternativas, né? Eu não acredito, eu passei dessa época de achar que vai ser só um partido ou só um movimento político que vai encabeçar processos revolucionários. Acho que a conjuntura mudou muito, o contexto mudou muito. Então a gente precisa, claro, obviamente, tentar lidar da melhor forma para evitar esse tipo de defeito que gera muitos problemas. Mas isso também não significa que os comunistas são diferentes por serem vaidosos. Eles são vaidosos porque são pessoas. Enquanto pessoas são pessoas comunistas e vaidosas. E tem pessoas mais ou menos vaidosas. Assim, eu conheço pessoas extremamente vaidosas que são comunistas e que é um problema terrível. E conheço pessoas extremamente abnegadas. Assim, pessoas extremamente abnegadas. Falar aqui, citar de cabeça meu amigo Paulinho Lira. Assim, uma pessoa que sempre trabalhou, nunca quis que nada tivesse no nome dele. Assim, a esse nível. Ele fazia tudo realmente numa abnegação em prol da coletividade, que era admirável. Então, assim, tem porque somos seres humanos. Tá certo, é isso. Ô Eribaldo, eu só posso te agradecer aqui por você estar conosco mais uma vez no Faixa Livre. Espero que a gente possa voltar a dialogar mais vezes, com mais frequência aqui no programa, e também por você fazer esse longo papo que acabou tomando um rumo que a gente não esperava, acima de tudo, mas foi fundamental a gente fazer esse diálogo contigo aqui. Eu quero agradecer demais as reflexões que você trouxe aqui para a gente. Possamos voltar em breve a conversar aqui no programa. Obrigado mais uma vez, uma boa quarta-feira para você, Eribaldo. Obrigado, Anderson. Obrigado ao chat e obrigado pelo espaço. Grande abraço para você, camarada. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos com Eribaldo Maia. Eribaldo Maia batendo um papo aqui longo com a gente, importantíssimo, historiador, mestrando em filosofia, comunicador e educador popular.